Boa noite a todos e todas e todes. Aqui nós vamos começar a nossa segunda live aqui do projeto Situação de Emergência, hoje com o Hugo Roaek e o Thiago Santana. Vou falar rapidamente da biografia do Hugo, né? O Hugo é do Rio de Janeiro. Ele desenvolve uma pesquisa artística sobre o campo pictórico, as margens, os limites, dentro da pintura, né? Então ele entende a pintura como um corpo de mil olhos, né? Que perspectiva poética isso, né? Que não para de olhar incessantemente e assim possui o comportamento de uma linguagem com todas as suas imperfeições. Uau! Impossibilidades e fracassos. O Hugo é doutor em linguagens visuais no programa da UFRJ, na Belas Artes do UFRJ, e ele expõe, né, participa de exposições assim regularmente, coletivas, individuais, tudo, desde 2002, e ele tem 2 livros publicados, e atualmente ele é professor substituto na EMA, né, na UFRJ, e o Hugo tem essa trajetória incrível de pintura, que ele vai falar um pouco disso para a gente. E o Thiago também, ele tem uma bio também super interessante, que assim, é impossível resumir, né? Mas assim, a gente vai só dar uma pitadinha, é bom que cada um vai poder falar um pouco de si aqui, né? Ele é artista visual, ele é curador e também é doutorando, então ele atua em todas essas áreas, então vai ser uma troca muito interessante, né? De 2 pesquisadores e artistas, né? E ele atua com cultura e sociedade, ele foi doutorando nessa área pela Universidade Federal da Bahia, né? E como artista já participou de exposições como Rua, em 2020, Rio dos Navegantes, em 2019, no Mar, no Rio de Janeiro, e Histórias Afroatlânticas, em 2018, no MASP, e no Instituto Tomiotaki, com a exposição Axé Bahia, The Power of Art in a Afro-Brazilian Metropolis, em 2017, no Fowler Museum, e Reply All, em 2016, na Grosvenor Gallery, UK. Ou seja, é uma pessoa internacional, é uma pessoa que tem uma atuação impactante, né, onde ele atua. E vai ser muito interessante ouvir de vocês dois. Eu vou passar a palavra para vocês agora. Por favor, fiquem à vontade para navegar em todas esses infinitas possibilidades. Eu sei que vocês já se conhecem, então está com vocês. Vamos lá. Boa noite para todo mundo que está acompanhando e para as pessoas também que vão ver depois. Agradecer pelo convite em estar acompanhando esse projeto de perto. Tem sido uma troca muito bacana com todo mundo, com todas as pessoas que têm participado, que a gente tem conversado. Além de artista, eu sou curador também, então tenho me dividido um pouco dentro dessas 2 áreas, talvez como ou 3, né? Um artista, pesquisador, curador, e entendendo as contaminações também que que esses 3 campos trazem um para o outro. Atualmente eu estou trabalhando aqui no Goethe Institute, em Salvador, fazendo um programa de exposições desde 2019. E hoje eu estou aqui nessa conversa com o Hugo. Semana passada a gente já conversou reservadamente sobre o trabalho dele. Foi uma conversa muito interessante e inspiradora. Então, acho que hoje é uma continuidade do que a gente já começou a conversar na semana passada. O Hugo quer falar alguma coisa mais introdutória? Então, vou dar boa noite para todo mundo, né? Todo mundo está aqui presente, agradecer a presença e o interesse, né? Agradecer ao Thiago pela oportunidade da conversa, né? Mas eu acho que é bem isso que você falou, né? Então, a gente já teve faz parte do projeto, né? Esse encaminhamento, né? Essa orientação, esse primeiro momento do artista com o curador, né? E depois uma fala mais contínua, né? Então acho que a gente pode continuar esse bate-papo, né? Entender mais como uma troca de informações, né? Entender essas contaminações, né? Você falou de contaminações, é uma boa palavra, né? E é muito curioso também, porque essa conversa faz parte de uma residência artística e
Eu acho que as residências artísticas, eu trabalho em uma, tem se ressignificado muito para promover esses diálogos. Felizmente, a gente tem a internet para continuar possibilitando que a gente consiga trabalhar e conversar sobre. E eu brinco sempre que, apesar de, né, eu preferia, obviamente, estar em contato presencialmente com todo mundo, mas eu acredito também que a internet proporcionou um, um lugar, um ambiente em que talvez as pessoas não se encontrassem na vida offline. Então, acho que tá trocando e conversando com pessoas de outros lugares que a gente não tinha contato anteriormente também é uma coisa bem bacana. Bem, mas vamos lá. Vamos lá. Eu preparei algumas questões centrais para a gente poder conversar, e eu acho que a primeira dela, que é uma questão que talvez seja uma das centrais dentro do teu trabalho, é essa questão da desacralização da pintura, como há esse talvez até mesmo como você aponta um caminho ou outro possível para a pintura. A gente conhece toda a história da arte vem sendo atravessada pela linguagem da pintura, ainda hoje há, apesar de a despeito da pluralidade de linguagens que a gente vê hoje na arte contemporânea, eu acredito que ainda há uma sacralidade em torno da pintura, se a gente pensar o próprio lugar da pintura ainda hoje no mercado de arte, nas exposições, nas coleções, etc. Então, eu considero que talvez o teu trabalho ele aponte um outro caminho para a pintura, e eu queria começar a conversa falando um pouco sobre isso, sobre quando você começa a se interessar a experimentar essa pintura para além das técnicas tradicionais, para além dos materiais tradicionais, tela, óleo, acrílica. Entendi. É, então, é bem presente essa questão, né, na minha pesquisa, né? Então, isso já começa desde, né, desde a minha formação lá na Escola de Belas Artes, na FRJ, aqui do Rio de Janeiro, né? Então, a gente começa, né, desde ter aula de História da Arte, né, desde ter aula com os professores, a entender que existe, quer dizer, eu percebi nesse sentido, né, que existia esse, se chama de sacralidade, né? Então, é uma coisa mais do ritual, né? Dessa coisa de entender a obra de arte como um objeto que está dentro desse ritual da arte, como um objeto único, imortal, atemporal, né? Essa ideia de uma pureza das linguagens, né? Então, a gente pode pegar nessa narrativa que foi hegemônica, né, na modernidade, essa narrativa greenbergiana, né, de que cada disciplina teria que ter a sua especificidade, né? Então, a pintura teria que tratar do plano, teria que tratar da frontalidade, teria que tratar, né, de todos esses e todos os outros elementos, a literatura, a poesia, teriam que ser expulsos, né? Então, já na graduação, comecei a perceber isso, entender que não fazia mais sentido, né? Nos anos 2000, né? Então, a gente já estava no século XX, agora já estamos no século XXI, já não faz mais sentido esse tipo de elaboração, né, conceitual e prática, né? Então eu voltei a minha prática também para esse entendimento. Eu percebia muito que na questão teórica era mais evidente, né? Já estavam lendo teóricos que falavam do campo ampliado, né? Rosalind Krauss, né? Depois o artista como etnógrafo, e aí todo o Ralph Foster, né? Já estava no campo teórico essa discussão bem madura, né? Mas eu percebia que no campo da prática ainda existia essa volta, sempre esse retorno de se criar uma pintura, ou seja, uma obra de arte que seria um objeto que ainda teria ligado a questão do ritual e não a questão da visualidade, né, da visualização, né? Então, entra aquela questão do Walter Benjamin, né, da obra de arte na sua reprodução técnica, né? Da sua reprodução técnica, então ainda estava ligado a essa coisa de construir um objeto que teria nele próprio
esse domínio, né? Essa característica de ser único, autêntico, autoral, que demonstrava um valor material, que demonstrava um valor de bom gosto, que demonstrava um valor de poder, né? De poder aquisitivo, de poder de uma elite intelectual, né? Então, a minha pesquisa começou a procurar materiais e tentar elaborar objetos de arte, né? Ou pinturas, né? Objetos pictóricos ou pinturas que estavam que apontassem para isso, né? Que deixassem isso transparecer ao mesmo tempo, tentando escapar disso, né? Sempre uma tentativa, né? Porque acaba sempre fazendo um objeto de um material ordinário, de um material que a gente encontra em casa de construção, mas na hora que entra no espaço expositivo, ele ganha uma aura, né? Ele ganha um status de obra de arte que ainda não pode tocar, não pode sujar, não pode pegar poeira, não pode estar no chão, tem que estar num totem, né? Começa toda essa questão a retornar, e aí eu entendi que a discussão, além do objeto, era das instâncias, né? Das instituições e do circuito em si, né? Não adiantava só fazer uma pintura com batom, não adiantava só fazer uma pintura com uma lona plástica, se mesmo entrando, né, na instituição, ela seria apropriada como objeto de arte, como objeto sacro, objeto autônomo, né? Ele voltaria a ter essa suposta autonomia do objeto de arte e ganharia esse suposto respeito que uma obra de arte deveria ter, né? Então tem um pouco disso. É uma coisa meio até às vezes pessoas confundem com o desrespeito, né? Não, você está sendo desrespeitoso com a história da arte ou com a galeria, alguma coisa assim, né? Com a instituição, né? Porque ainda existe essa, eu não sei se é romântico, se é uma coisa idealizada, né? De que a obra de arte é um objeto de fruição, de uma procura, de uma beleza, ela tem que estar, não pode estar contaminada pelo espaço, né? Tem que estar no cubo branco. Então, eu tento trazer isso com o uso desses materiais, né? Uhum. E, claro, e junto com eles vem várias camadas de informações, são várias coisas que vão vir junto, né? Porque eu acho que atualmente a gente tem talvez uma discussão que eu me interesso muito como artista, que muda-se muito o objeto referente da pintura, sobretudo quando a gente fala dessas emergências, dessas novas identidades, né? Representação de pessoas negras, retratos de pessoas negras entrando em coleções, ou a realização de um estranhamento sobre essas pinturas. Mas eu acho que a gente discute pouco também sobre sobre esse possível tensionamento da própria pintura. Ou seja, a gente atualmente questiona muito entre muitas aspas, temática da pintura ou o objeto referente que está dentro da pintura, mas a gente fala muito pouco, muito timidamente sobre a própria pintura, sobre o papel que a pintura ocupa, mas também sobre como fazer uma nova pintura de verdade, né? Ou uma Outra pintura. ou como emergir possíveis alternativas à pintura que fujam de fato dessa coisa da tela, do chassi, ou mesmo formas expositivas. Como a gente poderia trazer essa pintura de uma maneira que, como você comentou, ela não esteja necessariamente dentro dessa lógica do cubo branco e traga esse excesso de sacralidade ou esse excesso de limpeza para essa pintura. Eu acho que isso é uma coisa fundamental também de discutir, não só discutir quem é representado na pintura, mas também refletir sobre o que poderia ser a pintura do século XXI, como você cita, ou o que também não poderia ser, né, por exclusão. Exatamente. Eu acho esse debate riquíssimo. Eu queria que você mostrasse aquela imagem para a gente começar a falar de uma outra coisa, aquela imagem Qual delas? daquele painel grande para a gente começar a falar também sobre
A do batom, a pintura grande do batom. Ah, tá, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Peraí. Aqui. Porque eu acho que essa é uma imagem muito curiosa, porque ela traz uma espécie de duplo debate para isso que a gente está falando. Primeiro, que é a própria espacialidade, é uma escala quase que, né, uns 5 metros por 3 metros, é uma escala imensa, quase que um painel, um mural, né? Então poderia remeter muito a essa arte muralista, a essas grandes pinturas, mas ao mesmo tempo esse material ao qual você pinta são materiais que são do nosso cotidiano, que saem dessa ideia da tinta profissional ou da... Mas é muito curioso porque contraditoriamente você vê que tem a forma, né? É uma forma de tela também, se você parar para pensar, ela te remete a uma tela, embora seja uma pintura na parede. Então eu acho que esse é um exemplo de trabalho que a gente poderia puxar para tentar discutir isso que a gente está comentando agora. Então, queria talvez que você comentasse sobre esse uso desses quase materiais e os usos de materiais que você tem feito para a construção desses trabalhos. E como isso tensiona essa pintura tradicional. É bem isso que você comentou, né? Como pensar não só na questão da temática, ou da imagem que está ali na tela, ou estaria ali na pintura, mas repensar o próprio objeto pictórico, a própria questão da pintura, né? Será que ainda faz sentido a gente aqui no Brasil, nós no Brasil, no meio de uma pandemia, faltando vacina, uma situação política determinada, né? Ainda faz sentido pegar um tubo de tinta que é do material importado, né? Que vem da Holanda, que por acaso é feito da mesma maneira que o Van Gogh fez, usar um linho, né? Esticar será que ainda faz sentido esse tipo de objeto? Ou será que não faz outro tipo de objeto também faria sentido, né? Não querendo excluir um ou outro, né? Será que a gente não pode adicionar mais algum elemento, alguma coisa que faça mais sentido na nossa realidade, né? Como a gente vai poder aquilo que a gente falou da questão da educativo, né? Todo mundo aqui tem uma veia, né? Todo mundo tem além de artista, pesquisador e é professor, né? Todo mundo tem esse tríopo, três facetas, né? Então, como a gente pode propor em alguma escola, alguma universidade, que os alunos realizem trabalhos com materiais que não estão acessíveis, né? Ou são caros. Então, começar a pensar esses tipos de soluções, né? Então, na minha pesquisa, eu vou trazendo esses elementos, né? Então, aqui nesse trabalho de 2013, né? Então, isso foi um convite para fazer essa exposição. E aí, quando eu cheguei não sabia o que fazer, né? Me chamaram, vai ser esse espaço, você pode ocupar. E aí eu comecei a pensar, e aí tinha essa parede disponível, e aí entra logo esse elemento, né? A parede, né? Já entra a questão da pintura mural, né? Entra a questão do afresco, né? Então é um momento dentro da história da pintura que a pintura estava vinculada ali com a arquitetura, né? Então entender já a pintura não está desvinculada do espaço, né? Então ali é uma coisa que fosse um site específico, né? Entender que esse conceito, além de ser uma coisa contemporânea, já está ali dentro da história da pintura. E aí eu trouxe, e aí, claro, ainda lembra uma dimensão de uma tela, tem um espaço determinado, tem legenda, né? Tem pode lembrar um palco, né? Uma tela de cinema, pode lembrar uma boca de palco, né? A tela esticada na parede, né? E aí começar a pensar como ocupar aquilo, né? E aí eu já tinha feito essa pesquisa, estou nessa pesquisa, né? Da pintura como um corpo, né? Então essa coisa de que a pintura, você colore uma superfície, já é pintar, né? Então quando a gente usa maquiagem, né?
já é uma questão pictórica, né? Então entender a pintura como um corpo, né? Esse corpo de 1000 olhos, né? Está sempre ali confrontando a gente, está sempre olhando para quando a gente entra no espaço positivo. E aí eu comecei a trazer esses elementos da maquiagem, né? Da estética corporal. Então daí surgiu essa, né? Claro, o desdobramento do desdobramento da pesquisa, né? Sempre lembrando que não existe esses momentos eurecas ou inspirações divinas, geniais, né? Sempre é mais transpiração, né? Do que inspiração, sempre são pensamentos e desenvolvimentos e desdobramentos do processo. E aí eu fui construindo que é quase o mapa dos batons que tinham ali no Saara, né? Eu comparando, e não tinha uma construção formal pensada. Eles foram espremidos diretamente contra a parede, né? Com a mão. Então ainda tem essa questão do tátil, né? A pintura como um elemento tátil, não só visual, né? Como esse corpo que a gente quer tocar, que a gente quer manipular. E a partir daí foi criando essa aleatoriedade, né? Essa coisa meio caótica, que estava só com uma delimitação, né? E aí trouxe os outros elementos, além do elemento tátil, tem a questão do cheiro, né? Do olfato, então tem essa sinestesia, né? Essa mistura de sensações, tem uma coisa do impacto visual, que é um trabalho grande, colorido, você chega, já chama atenção, teu olho sente essa presença ali dessas cores, ao mesmo tempo tem o cheiro, né? As pessoas já reconhecem cheiro de maquiagem, tem uns que não gostam, outros não gostam, e além disso, quando chegavam perto, viam que tinha o dedo da mão, né? A mão ali do artista presente também. Esse, para mim, é um outro dado, já puxando, uma coisa vai puxando a outra, né? Você citou a coisa dessa pintura como esse corpo, né? Essa superfície ao qual você está ali em contato, e eu acho que esse fato também do próprio gesto gerar essa relação com o gesto que se faz ao se pintar o rosto ou ao se maquiar mesmo. E aí eu fico pensando também o quanto o corpo ele aparece num desejo também do toque, não especificamente nesse trabalho, mas nesses outros trabalhos, quando você constrói essa dimensão, que há uma dimensão pictórica nos objetos tridimensionais que você constrói, ele é um corpo também, né? Esses objetos acabam se tornando um corpo, mas também há esse desejo da interação, ou seja, o desejo de encontrar um corpo da pintura, um corpo pictórico, com esse corpo das pessoas que veem esse trabalho. Talvez seja o caso de você mostrar aqueles... Eu acho que esse aqui que você está falando, né? Esse aqui... São Não, esse também, mas mais aqueles outros. Os cimentos, os Esse gessos, aqui, né? as espumas. Vamos ver esse aqui, ó, esse prateado. Isso. Tá. Porque para mim, ele gera aí um duplo corpo, né? Que é esse corpo ao qual você pinta, então você constrói essa estrutura tridimensional, então ao pintar essa estrutura você tem o gesto da pintura, mas eu também encaro muito esses objetos nessa relação do desejo que se tem ao toque, porque quando você cria esses objetos, para mim eles são muito táteis, tem todas essas ranhuras, você tem essa dobra exatamente onde está o mouse aqui, né? Essas dobras de fora, ela te geram uma sensação muito do toque. Então, para mim também isso é um outro dado, a gente até conversou sobre isso anteriormente, que é como essa relação que talvez seja uma relação até de completude com o gesto das pessoas ao mexerem nesses objetos. E como você vê isso, né? Se são objetos que estão suscetíveis não só
a uma arte retiniana, ou seja, uma arte que você consegue ver, aprender a cor, aprender a textura, a tridimensionalidade, mas o quanto também seria interessante que esse outro corpo do público se somasse a esse corpo pictórico que você constrói nesses trabalhos tridimensionais. Entendi, entendi. Mas é bem isso que você falou, né? Você tem esse desejo visual, né? Dessa forma brilhante, né? Com brilho, né? Com essa cor também que dá esse brilho, com essa forma, é sempre uma forma que sugere uma coisa macia, né? E aí tem o ser humano tem essa necessidade, né? O observador tem essa necessidade de ir lá tocar, né? Para meio como se fosse comprovar se aquilo é macio mesmo, se é duro, se quebra, se está vivo, né? Para ter esse confronto entre o visual e o tátil, né? Porque parece que gera um paradoxo ali, né? Espera aí, será que é macio, não é macio? E tem sempre essa tensão, né? São objetos, né, nessa série aqui, né, que eu faço com gesso, faço com cimento, né? São objetos que transparecem toda uma maciez, uma coisa toda fofa, confortável, e na verdade são objetos duros, pesados, né, e que você se choca, né? A mão se choca ali e tem esse paradoxo, né? Esse desconecto entre o visual e o tátil, né? Eu acho isso interessante. Para mim é a grande graça dessa coisa, porque é exatamente a gente está falando em fugir ou em outros caminhos, e para mim a grande graça é exatamente essa, é quando você lida com esse engano, com essa, é como se fosse até mesmo lidar com essa coisa da ficção ou da verdade. E aí você tem o engano do olho, porque a pintura sacralizada você não pode tocá-la, É, né? tem É isso. exatamente o contrário. Você tem geralmente faixas que não te permitem aproximar o seu corpo desse corpo pictórico. Então, para mim, a Uhum. grande graça desses objetos é exatamente o engano do olhar, ou seja, é o engano que o olho tem sobre a cor e sobre a textura. Uhum. Então, para mim, nesse sentido, quando você descreve isso, descreve também esses objetos como um objeto pictórico, ou seja, um objeto do campo que resvala muito também no campo da pintura. E para mim essa é a graça da coisa, é esse jogo da ficção, esse jogo do engano, esse jogo dos sentidos que não se completam quando você pensa a realidade do que é o objeto. Ou seja, você pensa que é uma coisa macia e é uma coisa dura, uma coisa robusta. Para mim essa é a grande questão, talvez, do trabalho. É sobre pintura, mas é também sobre o engano da pintura. Então, para É, mim, a desacralização da pintura ela viria com esse engano, com uhum. esse Com revelar desse engano, né? é uma paródia da pintura, na verdade. Se você É, parar para pensar, né? Você que, tem uma pintura que tem uma massa grande que apela ao mural, apela à estética do afresco, mas quando você chega perto, ele tem cheiro, ele te provoca outras coisas, ele tem a gestualidade do teu corpo muito marcado na pintura, então ele te leva a um outro campo, e nesses daqui é a mesma coisa, né? Então, para mim, esses trabalhos, eles se completam muito dentro né, do teu portfólio, assim, uhum. como um todo. É, a história da pintura tem isso também, né? O melhor pintor é aquele que engana melhor, né? Sempre tem o engana o olho melhor, né? E tem isso, é um pouquinho subvertendo isso, né? É porque eu provoco o outro, né? O observador, a tocar para provar que é mentira, né? Uhum, É aquela coisa, eu faço uma declaração, né? Dou um statement e brinco com essa questão da ficção e da realidade, né? Então, ficção igual à realidade, não faz diferença nenhuma. E só na hora que o outro, né, o observador toca, que ele interage, ou seja, é preciso ter o outro para existir esse diálogo, né? Existir esse objeto, ou existir essa pintura, né? Ou existir essa obra de arte.
Só quando o outro vai lá e toca é que acontece isso que você falou, né? Que acontece esse curto-circuito e que ativa conceitualmente, né, essa questão do enganar os nossos sentidos. Tem uma outra série também, não sei se você está com as imagens, aquelas onde você expõe os trabalhos dentro daqueles Peraí, tá aqui. móveis, Peraí. que eu acho que são ótimos também para a gente pensar, e ali para mim também tem uma citação muito clara, a história da arte. Esse aqui, né? Esse para mim tem muito graça, mas para mim a graça maior é aquele do espelho, Esse aqui. porque tem essa é uma composição. A semana passada a gente até riu disso um pouco, que é uma dupla enganação, porque você tem porque você tem o objeto que você não sabe, né, de fato qual material que constitui ele, você tem essa imagem duplicada do espelho também, que te dá uma outra dimensão da coisa. E você remete também às cenas muito clássicas da história da pintura, da penteadeira. Dos interiores, né? São aquelas cenas de interior, aquelas cenas que os pintores trabalham muito com a ideia do reflexo, a ideia das costas, de capturar a cena de costa e a pessoa se revela no reflexo. Então, para mim, também isso já traz uma outra leitura, que é a desse expositor, a desse mobiliário. Como o mobiliário ele traz uma outra camada também de leitura para o trabalho, que eu acho que é muito, muito interessante também. Porque só para explicar para todo mundo que está vendo, talvez pela primeira vez, né, isso é uma exposição que aconteceu em Niterói, no Palácio do Engar, que foi durante muito tempo, Niterói foi durante muito tempo a capital federal do Brasil, a capital do estado da Guanabara, enquanto o Rio de Janeiro é a capital federal. Né? Então, era o palácio do governo, era a casa do governador, né? Então já tem essa série de móveis históricos, e aí quando eu fui convidado para a exposição, eu perguntei se poderia utilizar, eles autorizaram, e aí eu comecei a inserir, né, no mobiliário que tinha lá, esses pequenos objetos. E aí tem isso mesmo que o Thiago falou, né? Eu queria essa ficção, né? Essa mentira, né? Como se fosse como se eu tivesse levado a mesa, né, para lá e colocado junto com a obra de arte, né? Ou que esse travesseiro de cimento já fizesse parte da casa, né? Joga essa dubiedade em será que aquilo está fazendo parte da exposição? Será que é uma obra de arte, né? E tem essa coisa, né, no interior dessa eu acho que é uma estante, né? Uma cristaleira. Cristaleira, né? Tipo, Tem esse espelho, né? E o Thiago falou bem isso, né? Gera essa imagem dupla do objeto que está ali, né? Do objeto em si, do seu reflexo, né? Para também brincar dessa questão do... E agora eu lembrei de uma história de um dos mitos da origem da pintura, né? Que o Albert fala que o primeiro pintor foi o Narciso, né? Porque ele, quando se olhou ali na lagoa, né? na água parada, e achou que o seu reflexo fosse de outra pessoa, e por isso se apaixonou, ele enganou seus próprios olhos, aí por isso ele se tornou o primeiro pintor, porque foi o primeiro que conseguiu enganar os olhos de outra pessoa, né? Foi um auto-engano, né? E que e ao mesmo tempo ele se apaixonou pela própria obra, né? Então tem toda uma relação artística aí que é trazida no Renascimento para dar essa origem mitológica para a pintura, né? Só um dado. Não conhecia essa história. Então Albert escreve isso no Tratado de Pintura, Tratado de Teoria da Pintura, 1532, se não me engano. Então ele joga o Narciso como o primeiro artista, porque é isso, ele engana a si mesmo, ele engana a si mesmo ao pensar que o próprio reflexo é outra pessoa e se apaixona por esse reflexo, né? E aí ele morre ali e se transforma na flor, né?
Então, tem esse dado do engano, enganou o olho, e, ao mesmo tempo, tem essa coisa da paixão pela própria obra. Também vai ter aquela questão da transformação da estátua para a vida, né? Uhum. Tem uma outra coisa, Hugo, que eu fiquei muito pensando depois que eu vi os trabalhos assim mais organizados na semana passada, que era esse fato também de como você traz a coisa do artificial e também do industrial para dentro dos trabalhos, e como isso ele contribui para essa tentativa tua de discutir essas questões das teorias das cores, do cromatismo, da composição pictórica, etc. Então, eu queria talvez que você mostrasse esses trabalhos que têm essa relação com materiais mais industriais, como aquelas As lonas, né? aqueles plásticos, aquelas lonas. Vou mostrar aqui. Porque para mim também isso também vai contribuir para esse caminho que a gente está narrando agora. Por exemplo, esse painel que você faz ali em cima com essas lonas mais metalizadas, esse que está mais em cima um pouco ainda. Esse aqui, tá. Então, um pouco, como a gente está falando, né, de começar a trazer o que estava no meu entorno, né? Começar a pensar esses materiais de fora da história da arte, né? Esses materiais que não são nobres, né? Não é mármore, não é bronze, não é tinta a óleo, né? Não é linho, né? E aí comecei a trazer, né? Uma coisa do Rio de Janeiro, que tem essas lonas de camelô no chão, que eram coloridas. Comecei a pesquisar esses materiais e aí também entender isso, da relação cromática que existem neles, né? Então, as cores que esses elementos, que esses materiais têm, não correspondem às cores que a gente conhece dentro do círculo cromático, né? Mas tá dentro da história da arte, né? Você não vai e pede uma lona preto mate, né? Não tem essas variações, não tem verdes veronese, né? Não tem terra de siena, né? Que são todas cores que já foram catalogadas, já estão dentro da história da arte, né? Que também tem uma pesquisa interessante nisso, como é que esses nomes foram pensados, né? Isso, o Duchamp vai pesquisar muito nisso, para depois falar que o tubo de tinta é um ready-made, né? Então, né? Mas entender que essa a escolha cromática que eu tenho, ela também já é pré-determinada, né? Então, quando eu uso o esmalte de unha, o batom, né? Eu não consigo escolher as cores que eu quero. Você tem que escolher as cores que estão na moda num determinado período, num determinado ano, né? E essas cores depois elas se perdem, né? O mercado, claro, tem essa lógica de obsolescência programada, né? Então, todos 6 meses, aquelas cores do verão mudam, né? Vai para as cores do inverno, como se fosse o sistema de moda, né? Então, eu comecei a pesquisar esses materiais que eu ia encontrando e como é que eles iam funcionando, né? Então, mais especificamente, esse trabalho aqui, né? Eu uso esses cobertores de alumínio, né? Então, são cobertores que a gente encontra em casas de camping, né? Mas são cobertores que são usados em kits de primeiros socorros, né? Que são usados para cobrir o corpo de alguém que sofreu algum acidente, né? Desde hipotermia, algum acidente de carro, né? Então, para proteger a pessoa, para a pessoa não perder calor e não morrer, né? Então, normalmente traz essa questão do corpo, né? Então, aí também tem a questão não só do corpo da pintura, não só do corpo que vai ser maquiado, vai ser pintado, né? Mas também essa relação com o corpo humano, né? Então, tem uma escala humana, tem o tamanho humano, tem a altura humana, né? Então, também traz esse dado, né? Deixa eu ver E tem um indício a forma também, ela te indicia a você pensar no corpo humano.
Claro, Até claro. mesmo nas próprias esculturas clássicas greco-romanas, se você pensar essa coisa do braço aqui, que não te entrega o braço completo, né? Aham. Isso te É, e induz aí, muito a pensar. e eu faço esse título irônico, né, com as três graças, né, que eram sempre aquelas representações de três figuras, normalmente femininas, né, Uhum, em três posições diferentes, né, então que era muito comum o artista fazer também para demonstrar a sua qualidade, né, a sua capacidade de representação, né, quanto melhor ele conseguisse fazer essas três figuras em três posições, mais impressionante, né? Mais ele ficaria reconhecido como um bom artista, né? Então eu trago também essa legenda para trazer esse dado da história da arte. E claro, ele lembra, já tem essa longitude, né? Essa coisa comprida, longitudinal, né? Mais comprido uhum, que largo. E claro, obviamente já lembra o corpo humano, né? uhum, Mesmo que não tem, é isso mesmo que você falou, mesmo mesmo das esculturas que não tem o braço, mas já tem essa, a gente bate o olho e já tem uma uhum, identificação pelo volume, pelas essas dobras, pelo uhum. tá sempre né, no mesmo na mesma altura do nosso corpo, né? Eu não costumo ter essa coisa de colocar muito afastado, é sempre na altura do olho, na altura do corpo da pessoa, para Uhum. ter logo esse reconhecimento e essa vontade de ser corpo, né? De estar ali, tocar e entrar nesse corpo, né? Tocar Uhum. nesse corpo. Eu tenho mais duas perguntas. Deixa eu ver a hora que a gente vai conversando e esquece da Não, vida, né? pode perguntar, pode perguntar. A gente sabe que live não pode se estender muito, mas eu tenho duas perguntas. Uma até a gente citou semana passada, que são aquelas pinturas que você tem feito pequenas, Tá, vou aquelas colocar aqui. pinturas souvenirs, Aham. talvez. Deixa eu É, colocar aqui. eu queria que talvez você comentasse sobre elas. Isso, Né? que eu acho que também tem uma coisa da escala e do tamanho que é muito interessante, de talvez você comentar. Então, vou apresentar aqui elas. Então, são dentro da residência, né? A gente tem que estou produzindo, né? Cada artista produzindo, né, dentro do seu processo, né? Aí eu comecei a pensar esses objetos, né? Esses objetos pictóricos, essa pintura, né? Então eu construí, né? Construo com papelão e pinto com batom, né? Mas ao mesmo tempo que são objetos, eles são maquetes, né? Você entende eles como maquetes? Cadê aqui? Ver se eu consigo mudar o tamanho aqui, né? Então eles têm uma, né, pela fotografia que eu tiro, você perde a noção de escala, né? Então eles parecem que são maquetes, mas ao mesmo tempo, vou mostrar outros aqui, né? Esse aqui é um pouquinho maior, né? Então tem esse dado de ser papel, né? Mesmo assim ter o batom em cima do papel, diretamente em cima do papel. Você tem essa transparência dessa etiqueta que estava aí, dessa marcação que Uhum. estava antes do objeto, mas ao mesmo tempo, aí agora vou mostrar lá no final, né? Deixa eu pôr aqui. Eles são objetos que são bem pequenos, né? E eu coloco junto com um ímã de geladeira, né? Coloco um ímã de geladeira, colo um ímã de geladeira lá atrás. Essa foto eu fiz depois da nossa conversa, Thiago, tá? Só para você entender. Porque eu expliquei para o Thiago, mas aí depois eu fiz a foto, né? Então cria essa, né? Eu falei até com a Marisa na nossa conversa, que ela perguntou se eu ia mostrar esses desenhos, como é que eu ia mostrar, não como projeto, não como maquete para um grande. Aí eu expliquei que se fosse para mostrar, teria que ser mostrado como um ímã de geladeira, né? Ia ter que ou usar, né, de alguma ocupação, colocar numa geladeira, ou ter algum local metálico, você colar ali Uhum. o objeto, né? Mas tem essa
que remete àquilo que a gente estava conversando no início, que é essa perda desse entendimento do objeto de arte como uma obra autônoma, uma obra sacra, né? Vamos pôr assim, né? Mas essa sacralidade desse objeto que teria que ser único, atemporal, imortal, né? Que não poderia estar contaminado. Então, seria essa contaminação, né? Como a gente pode pensar um objeto de arte que a gente pode colocar na geladeira? Né? Como é que a gente pode... Será que existe espaço para isso, né? Será que a gente pode fazer um objeto de arte que a pessoa coleciona? Pode ser uma coisa desse sentido, coloca na geladeira? Será que isso vai perder, né? Se for para a geladeira de algum colecionador, vai deixar de ser obra de arte? Será que continua sendo pintura ou perde esse status, né? Começar também é uma como é que eu vou falar? São questões que permeiam o meu trabalho também, né? Então é uma maquete, né, para se fazer um objeto grande desse, né? Então imaginar cada, né, aqui com um papel com uma lona plástica e uma manta asfáltica, né? Com 2 metros por 1 metro, né? Então pensar isso aqui é uma maquete de um objeto maior para ocupar um espaço institucional, ou pensar como ocupar ele mesmo em tamanho diminuto dentro de outras possibilidades, né? Uma coleção de geladeira. Eu acho que facilmente ocupa tem as duas possibilidades. Eu acho que interessante talvez seja exatamente isso. Porque na medida que você põe o ímã, para mim ele já deixa de ser maquete. Quando você coloca um ímã atrás, ou seja, você propõe expô-lo, né? Expor o objeto, e não mais ele só ali no fundo infinito para dar uma noção do que poderia vir a ser a obra final. Para mim isso já deixa de ser maquete, porque você começa a pensar numa estrutura expositiva para esse próprio objeto pequeno. Então tem um giro para mim a partir do momento que você começa a colocar dessa maneira, né? E nesse espaço com geladeira, você vê a marca da geladeira, você vê o reflexo que a geladeira causa, que é uma coisa também da própria linha de cozinha, toda a linha de cozinha tem essa... Então, acho que tem uma relação de proximidade e de quebra, novamente, do que poderia ser, por exemplo, espaço expositivo, ou não, ou em qual espaço da minha casa eu poderia colecionar arte, por exemplo, né? A isso tudo, é uma coisa que eu ia perguntar no início, mas eu preferi deixar mais para agora, para o fim. É como você falou, a gente também é educador, né? Somos professores também. Então, a minha pergunta final, talvez, para a gente poder abrir para ver se as pessoas estão interessadas em perguntar também, é um pouco sobre como ser um professor de pintura, de desenho, e ao mesmo tempo ser um artista que questiona muito essas linguagens. Então, como ficar nesse trânsito, ou seja, como ensinar também desenho e pintura de uma maneira, entre aspas, clássica, mas como também estar atento ao ensino da pintura para que essas pessoas, estudantes, elas consigam pensar também em outras formas de pintar, né? O que não necessariamente seja o batom ou esmalte, mas, sei lá, outras coisas que nem a gente estava falando semana passada em off, sobre têmpera, sobre outras pinturas. Açúcar. Como fazer uma tinta de açúcar. Enfim, como educador, quais seriam esses desafios de você ter que ensinar o canônico, mas de você também ter que orientar ou sei lá, criar uma possibilidade também dessas pessoas pensarem para além
desse cânone da tela, da pintura a óleo, enfim. Entendi. Uma... Porque, como didática, vamos falar assim, né? Não é um projeto pedagógico, mas é uma didática, né? E lembrando aquele livro, né, Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, né? Vai nesse sentido, né? Eu passo esse canônico, né, nesse oficial, essa história da arte oficial, né, essas técnicas oficiais, mas ao mesmo tempo eu vou mostrando aonde artistas também vão mostrando artistas, aonde eles vão, aonde vai o limite disso, né? Então eu mostro, vamos pensar aqui, mostro Caravaggio, mas também vou mostrar o Frank Stella, né? Então, ó, o espaço, tá vendo? Esse espaço, o Caravaggio, é o mesmo, o Frank Stella está pintando o mesmo espaço, né? Então é sempre eu vou mostrando os dois pontas da questão, né? Mostro, ó, gente, ele fazia assim, assim assado, questão da luz, a questão do contraste, a luz dramática, né? A luz do barroco, mas ao mesmo tempo eu vou mostrar, mas isso aqui tem um motivo, tinha uma época, tinha, né? Ele, né? A questão da formação do artista, a questão da observação direta, sem planejamento, do Caravaggio, né? E depois vou mostrando já o contemporâneo, como isso já foi superado, não superado, mas foi se entendendo que não era mais necessário utilizar esse tipo de representação. Então, são desdobramentos da história da arte, né? Então, ao mesmo tempo eu mostro, é importante estudar o Caravaggio, é importante estudar o Renascimento, né? Todos os períodos históricos, para se entender melhor o contemporâneo, né? Então, dentro da minha didática, eu sempre passo isso, né? Sempre que eu passo uma história, estou dando agora aula de desenho, né? Então, desenho artístico 1, então eu faço essa história do desenho, começa no Renascimento, vou passando para o momento moderno e chego no contemporâneo. Eu vou explicando por que o artista fez assim, assim, assado. Então, sempre mostrar o que já foi feito. O aluno não precisa inventar a roda, né? E ao mesmo tempo, para ele, se ele quiser fazer, se ele quiser desenhar como o Caravaggio, ele pode desenhar, pode pintar. Aí eu explico para ele que é uma coisa anacrônica, né? Né? A gente não usa mais esse tipo de tinta, né? A gente compra tinta, já está tudo pronto, então não dá mais para pintar como Caravaggio, é impossível, né? Falo daquele conto do Borges, do Pierre Menard, né? Que queria escrever que nem o Don Quixote, e aí descobre que não pode escrever que nem o Don Quixote, né? Porque Don Quixote já escreveu, então já tem esse problema, né? Como escrever o Don Quixote se você se o Don Quixote já escreveu, né? O Cervantes já escreveu o Don Quixote. Então, mas ao mesmo tempo eu vou mostrando as possibilidades que ele tem para escapar disso e mostrar outras, né? Outras aberturas, né? Desde o digital, desde o cinema, fotografia, né? E ao mesmo tempo outros escapes, mas também continua com grafites, com a tinta, né? A coisa do Frank Stella, no Ramos, né? O pessoal que ainda mantém essa questão da materialidade, mas que também escapa a esse entendimento único do que poderia ser um plano pictórico, que poderia ser um espaço ou objeto pictórico, né? Então é sempre um malabarismo, né? Segurar 3 momentos e tentar passar isso. E, ao mesmo tempo, é uma questão que para mim, é muito crucial, porque a gente tem uma educação artística no Brasil muito precária, né? Então, eu tenho turmas que nunca foram no centro cultural, nunca foram no museu, nunca entendeu? Então, ao mesmo tempo, é meio como uma aula de desenho, mas uma aula de história da arte, né? Então, para mim, nunca faria sentido não mostrar na aula de desenho, não faz sentido para mim não mostrar Leonardo da Vinci. Tem que mostrar, porque não adianta você querer pular, né? Chegar na primeira aula de história e querer já entrar com
moderno, contemporâneo, e não dar um pequeno passo para trás, porque eu acho que vai fazer falta, né? Vai ser um lápis, uma lacuna ali naquela formação daquela pessoa, que eu acho necessário ela ter essa leitura mais abrangente, né? Maior da história da arte. Maravilha. Para mim, eu já estou satisfeito. Quero agradecer pela conversa, acho que foi muito bacana. Eu esqueci da gente comentar alguma coisa que você acha importante? Não sei, vamos abrir para o papo. Eu acho que vou ver se o pessoal tem alguma dúvida, mas é isso. O que a gente pode pensar? Tem aqui uma mensagem da Yoko. Muito bom revê-los por aqui. Parabéns, Hugo e Thiago. As pessoas podem escrever, ou se não, podem dar um alô também por vídeo, quem quiser. E as pessoas mais tímidas podem postar aqui no chat que eu estou olhando. O Arthur colocou aqui, muito ótimo sempre acompanhar o Hugo das aulas incríveis. Obrigado a todos. Obrigado, Arthur. Deixa eu ver se alguém mais vai se manifestar aqui. Já ficou 1 hora, agora fechou 1 hora, né? Oi, gente, voltei aqui, aparecer de novo aqui. Eu estava dialogando com o André, que a gente estava ouvindo vocês, e a gente fica dialogando, né? E aí a gente foi meio que uma questão assim elaborada em dupla, né? E a gente pensou assim, de que forma, né? Ouvindo essa fala, tal, nesse momento que a gente está, como vocês dois, né? Porque vocês dois produzem. Então, como vocês encaram a possibilidade de continuar produzindo nesse cenário, num cenário, digamos assim, ideal, né? Pós-pandemia, quando voltar a exposição, voltar vernissagem, voltar toda essa coisa que a gente gosta, né? Como vocês encaram essa possibilidade, a produção? O Hugo falou, mas como é que não tem vacina? Como é que eu vou comprar tinta? Tipo, então tá, então vamos lá. Todo mundo está vacinado. Vamos colocar, como é que vai ser? Isso afetou vocês de alguma forma? Começa, Thiago, ou começa? Vai lá, Hugo. Não, primeiro que eu acho que não existe cenário ideal. Eu já sou pessimista, isso não existe. Né? Então, está todo mundo vacinado, então está todo mundo com... Né? Vão ter outros problemas, né? Sempre vão ter outros problemas, sempre vão ter outros... Mas, ao mesmo tempo, é esse paradoxo, né? Não existe lugar ideal, não existe momento ideal, não existe tempo ideal, não existe dinheiro ideal, mas tem que continuar produzindo, né? A produção não pode parar, né? Então, é um pouco isso, né? Eu gosto muito daquela fala do Antônio Dias, né? Que ele fala numa entrevista que era isso, que teve um momento da vida dele que era... O momento ideal era quando ele tinha filhos pequenos, né? Era meia-noite, trancado no banheiro, desenhando, né? Sentava na banheira. Então, era isso. A questão é que a produção, né? Eu entendo que essa produção faz parte do nosso entendimento do mundo, né? Então, não é uma produção corriqueira ou uma coisa que a gente faz de hobby, né? Agora vou me divertir, né? Então, é uma coisa que vai continuar mesmo que a gente tenha em péssimas condições. Eu acho que todo mundo, né, que tem esse... Né? Eu me lembro de reuniões de departamento, né, quando ainda era presencial, de repente estavam todos os professores rabiscando os bloquinhos, né, fazendo desenhos dos bloquinhos. Então, aquela coisa, essa necessidade de estar fazendo alguma coisa, né? Não é esperar um momento ideal para fazer, né? Mas então eu acho que é isso. Não existe momento ideal e a gente vai continuar fazendo. E mesmo que se destrua, né? Vamos imaginar aqui um futuro distópico, né? Que se proíba, como é que eu vou falar? Criminalize a arte, né? Vão existir ainda criminosos artísticos, né? Então, o cara vai falar, por que você fez isso? Eu tenho que fazer arte, não interessa. Mas você vai preso, né? Não interessa, a gente vai continuar fazendo, mesmo com essas condições adversas. Então, eu sou um pouco pessimista. No meu caso, eu acho assim, obviamente que
para mim, como criador, né, como artista, eu tenho uma relação muito próxima da coisa da arte, ter uma relação próxima com o campo da ética, com o campo de tentar refletir ou responder à nossa realidade. Acho que isso é bem explícito nos meus trabalhos. Mas, para mim, eu sou um pouco... Eu não sou muito Alice das artes. Eu encaro muito a arte também como um trabalho, como um ofício, né? Então, para mim, produzir na pandemia, obviamente, teve crise, né? Eu acho que todo mundo teve suas crises, suas instabilidades, mas eu encarei muito como um trabalho também, né? Tinha dia de eu ficar aqui em casa, trabalhar, sei lá, 12 horas, 14 horas seguidas produzindo. Então, para mim, essa coisa da arte, ela tem também essa um pouco da necessidade de produzir como um ofício, de produzir como uma coisa pela qual eu tenho que ter uma rotina de criação ou de estar ali exercendo essa atividade. E no pós, o pós, eu nem sei mais como era antes, gente. Já esqueceu, né? Eu já esqueci como era. Óbvio que a gente lembra, né, das vernissagens, das viagens que a gente faz, né? Encontrar as pessoas e tal. Então, acho que o pós é mais é menos o desejo de, como eu já estou produzindo, de continuar produzindo, mas eu acho que é mais o desejo de encontrar as pessoas, de voltar a fazer coisas presenciais no mundo offline, porque eu acho que a gente usou muito mal a internet. A gente usa ainda muito mal em termos de... A internet é como se fosse o lugar onde a gente transpõe os trabalhos, mas a gente ainda não pensa na internet como uma linguagem final para a arte. É sempre a gente pensa muito sobre, eu vou aqui fotografar essa pintura e vou ali postar meu Instagram, porque o Instagram é o portfólio. Óbvio que é importante você ter uma plataforma para divulgação do teu trabalho, mas eu acho que a gente ainda não pensou em como usar a internet como arte, não como uma rede social que a gente publica arte, mas sim como produzir arte na internet e para a internet. Então, eu acho que eu fico pensando muito também se depois, né, da pandemia, se a gente ainda vai continuar no mesmo ritmo frenético que a gente estava anteriormente, se deslocando para ir para as feiras, se deslocando para fazer exposição. Será que isso realmente será necessário no pós? Como que vai ser o ensino da arte no pós? Que, por exemplo, se eu estivesse dando aula agora, eu fui professor substituto 2 anos na UFBA, e eu dava aula, entre outras coisas, de performance. Como que se dá aula de performance via Zoom? Né? Será que é possível? Como que você dá aula de desenho via Zoom? Essa dificuldade mesmo. Né? O que eu fico pensando é mais nesse sentido mais prático mesmo, de voltar a ter a presença. Acho que nem é tanto a coisa da criação, da crise, da criação, mas sim o que vai ser, o que vamos voltar a poder fazer, ou o que vamos fazer a partir de agora que a gente voltou. Né? Então, será que vale a pena feiras de arte presenciais novamente? Reais, né? Será que os viewing rooms vão tomar conta e não vai ter mais exposições em galeria? Não sei, eu agora mesmo estou fazendo minha próxima exposição individual, que eu não sei nem se ela vai ser visitada. Né? Então, é uma contradição muito, muito grande. Sei lá, depois que acabar a exposição, se ninguém visitar, quando será que as pessoas poderiam ver essas obras novamente? Se elas forem para coleções privadas, por exemplo. Então, são muitos dilemas aí nesse pós.
São muitas Se coisas a se ninguém pensar. visitou a tua exposição, ela é uma Não, exposição de arte? Se ninguém viu, supostamente, não, ela ainda se vai ninguém viu o teu acontecer. objeto, se ninguém viu a tua pintura, é um objeto de arte? Sim, Só se ela viu a imagem do sim. objeto? Ou a Não, imagem mas é o objeto de arte? é o registro da quem é o artista? É o pintor ou o fotógrafo que Fotógrafo, registrou a exatamente. pintura? Né? É É, então bem. tem essas coisas, esses debates são muito doidos, porque eu acho que a gente ainda discute pouco sobre Aham. essas especificidades todas. Então, por exemplo, você produz um objeto. Por exemplo, se você faz esses objetos de batom, um grande painel de batom, Uhum. você já vai ter essa perda do Do cheiro, olfato, né? É. né? Do cheiro que o Do objeto tato. causa, dessa sensação do gesto. Então, é muito, muito, muito complicado. Não sei. Mas é bem isso que você falou, né? A gente transpôs o mundo real para o virtual, né? Então, na exposição Sim, virtual, é uma simulação de uma galeria que existe, sim, uma parede, aquilo que a gente conversou, né? Por que não se pensa uma galeria de 300 metros de altura, né? Por que não se pensa num trabalho de 500 quilômetros? sim, No sim, virtual você pode ter, né? Vou fazer uma performance que eu percorro em 1 hora o planeta todo. Né? Eu sou o The Flash, né? Começa a pensar essas coisas que no virtual é possível, né? Que já entra essa questão de novo da ficção, né? sim, Uma obra de arte que cubra todo o planeta, né? Um mapa do planeta que cubra todo o planeta, né? Então começar a sim. pensar nessas possibilidades que saem dessa mera transposição, mera virtualidade do real, né? Eu acho Essa que, coisa, a própria escala dos trabalhos, né? porque geralmente você reproduz a escala na maquete da galeria. É, Isso é uma coisa a se pensar, vou até anotar, quem sabe aparece aí uma obra, né? Nova, a porque gente tem que anotar é, tudo. né, se a pessoa pensa, né, o Oceano Atlântico vira no Google Maps uma lagoa, né, uma poça, né? Então pensar nessa mudança de escala, né, também pensar como virtualmente você pode ir, né, fazer um trabalho na Lua, né? Tem esse documentário da Netflix do Primeira Escultura na Lua, né? Por que não... E aí vem aquela dúvida, por que não existe galeria de arte na Lua? Por que não existe obra de arte na Lua? Né? Já é outra questão, mas entra um pouco nisso. A gente pode Não, fazer... Né? a galera perguntou uma coisa, a gente já tá na lua. Já estamos no mundo da Lua. Mas é bom esse exercício também. É. Vamos lá, será que tem O mais Arthur falou perguntas? do NFT, né, que é essa questão de transformar a obra de arte Sim, num algoritmo, numa sequência numérica, que sim, também que reproduz essa questão do objeto único, esse valor de culto, né, sim, valor de exibição, essa coisa do sagrado, do atemporal, que não vai se modificar conforme o tempo. Então, o NFT é um pouquinho querendo engessar, né, ou cristalizar essa questão ainda da obra de arte única, um sim. objeto de valor de culto, né? Hoje eu estava vendo até, eu vi um meme muito engraçado, que era um artista produzindo, um cara pintando uma tela, aí embaixo tinha assim, aí tinha a cara dele meio chateado com o cara falando, porque o cara falava assim, bem, então você está produzindo ao vivo, mas a arte em NFT vai valer muito mais do que a pintura que você está fazendo agora. Então, tipo, ele estava produzindo uma pintura, queria virar o NFT, ou seja, o Aham. NFT ia valer mais Mais que do o que o próprio objeto. exercício de pintura que ele estava fazendo. Um meme, assim, muito, muito Captou o engraçado. momento, né? Captou o nosso momento. E é uma coisa que eu não sei muito se é mais uma onda, né?
Ou... Eu acho que ficou, é uma criptomoeda, só que é uma criptomoeda que está relacionada com uma coisa de imagem. Eu acho que vai permanecer, talvez com alguns ajustes, algumas... Eu não conheço Sim. muito, mas eu sou, né? Eu me lembro quando entrou o Bitcoin, eu tinha também essas dúvidas, mas eu sempre entendi isso, porque é essa abstração, né? Que o Sim. capitalismo abstraiu, né? Você não precisa ter um objeto, a qualidade não está mais no objeto em si, né? Não, é o contexto, é a circulação desse objeto dentro de algumas instituições que vão dar esse valor de troca, valor de uso, valor de Sim. negociação, né? Isso está muito ligado com o mercado de arte, né? Com a instituição arte, com a circulação Sim. de arte, Sim. né? Então, Total. eu acho que não é um modelo inédito, uma genialidade, é só uma adaptação do circuito de arte por uma coisa virtual. E aí eu acho que entra aquilo que a gente falou, né? Eles não transpuseram, eles criaram uma linguagem criptografada, eu já não sei dominar qual é o código correto que se fala, que lida com essa questão de circulação de imagens únicas, né? Uhum. Então eu acho que vai ter algum desdobramento aí. Talvez existam artistas que vão produzir só para isso. momentos digitais, ou vou ter outros que vão traduzir, vão ter outros que vão ficar só na questão ainda da produção de objetos. Bora ver também como vai ser isso no Brasil, porque o Brasil ainda é um país muito conservador em termos de linguagens artísticas, né? O colecionismo ele ainda tem um certo conservadorismo. Bora ver se Talvez... a SP Arte agora vai ter alguma coisa, apesar de que adiou de novo, né? Eu não tô nem acompanhando direito esse... Adiou, ia ser agora em junho, era capaz de ter alguma coisa, alguma galeria lançar, assim, alguma coisa para... Vamos ver. Porque tem isso, né? Aí tem esse circuito que, como você falou, é meio conservador, então ele fica com o pé atrás, em vez de encabeçar essa mudança, né? Essa nova tendência. E aí a gente fica lidando ainda com esse pequeno atraso, né? Temporal de outras áreas do globo. Acaba que a gente sempre fica com um atraso, mesmo no momento que a gente está podendo conversar com o resto do mundo ao vivo, né? Ainda se permanece esses pequenos... O Marcel comentou aqui, penso que a NFT é uma transposição do que existe no mundo palpável para o virtual, porém, ainda com alto custo de mantenimento. Vamos ver. É porque, só para entrar na conversa aí, gente, e a tal das NFTs, né? Você precisa de um servidor para você vincular o que seria uma criptomoeda. E aí isso tem um alto custo, porque você precisa manter umas máquinas ligadas o tempo todo, gerando um cálculo gigantesco matemático para você conseguir, de certa forma, construir essa criptomoeda, né? E aí, por exemplo, atualmente, o Bitcoin ele gasta mais energia anualmente do que a Argentina inteira. Então, assim, inclusive o custo ecológico dessas criptomoedas ele é altíssimo, né? Ninguém fala sobre isso, assim, tem todo um discurso de uma novidade que surge para revolucionar o dinheiro e não sei o que é isso, mas, de certa forma, pode ter vantagens por um lado e umas desvantagens por outro lado, né? E aí, assim, para voltar para o trabalho do Hugo, eu acho que o trabalho do Hugo ele nos permite pensar as outras possibilidades de pintura, ou os outros corpos pictóricos que possam existir dentro do campo das artes visuais, né? Porque aí eu fico pensando, quando o Albert escreve o tratado e vai dizer que o Narciso é o primeiro pintor, né? É a velha esperteza europeia de vincular a origem das coisas na Europa, né? E nos mitos europeus, que obviamente você tem as múmias de Fayum, as próprias pinturas do antigo Kemet e outras, pinturas do Império Chinês, que é antiquíssimo também, ali já sendo feitas há muito tempo, né? E aí eu penso que quando
a gente vê os corpos pictóricos que o Hugo traz, a gente pode ter essa possibilidade de entender que ele, de certa forma, ele está questionando e tensionando esse monopólio da pintura que a Europa disse que tinha, né? Assim, durante muito tempo a gente acreditou que obras de arte eram realmente as pinturas e as produções europeias seriam os ideais de obra de arte, né? Inclusive, quando o Hugo disse, por exemplo, se ninguém for visitar a sua exposição, ela seria uma exposição de arte, né? Assim, eu nunca visitei a Capela Sistina, mas desde criança sempre me foi ensinado que era uma obra de arte, sabe? A gente lidar, por exemplo, com várias obras de arte, muito mais dentro de uma lógica virtual, nesse sentido de não ter um contato presencial com elas, do que a gente, inclusive, pode imaginar, né? E aí eu fico pensando que, a partir do seu trabalho, a gente pode pensar esses vários corpos pictóricos e essas várias possibilidades de pintar, que não somente essa do óleo sobre tela de linho com a tinta holandesa, sabe? E aí essa conversa de hoje também me remeteu a primeira vez que o Hélio Oiticica vai mostrar os parangolés, né, na exposição Opinião 65, que foi no MAN do Rio, que ele desceu com o pessoal da Mangueira, que foi barrado de entrar, né? Então, assim, esse corpo, essa primeira mostra do corpo pictórico do Parangolé, que eram corpos periféricos, né, do Morro da Mangueira, de certa forma não puderam, inclusive, entrar no espaço expositivo, assim. E aí ela me remete também, sobretudo, aquela pintura do batom, né, de pensar que, assim, que ao mesmo tempo que essa discussão parece, de certa forma, nova para a gente, eu acho que quando o Hugo traz também esse adendo da maquiagem, do toque, a gente tem a possibilidade de pensar essa pintura que ela é antiquíssima, inclusive de um tempo que a gente nem consegue precisar uma data, e que talvez a gente pode entender uma novidade dentro desse campo fechado das artes visuais e a necessidade de implodir esse campo fechado, porque ele já não dá mais, já não se sustenta. E aí eu penso também sobre a pintura corporal dos povos originários de várias partes do mundo, né? Mas para se referir especificamente nos povos originários brasileiros, né? Assim, a cor, o cheiro, o tipo de grafismo que vai ser pintado, isso depende do corpo que ele vai ocupar, depende da função social daquele corpo, né? E depende do grupo étnico também, assim. Então, é interessante porque eu acho que a partir do trabalho do Hugo, por mais que ele vá estar dentro de uma galeria, ou dentro de um palacete, ou dentro de uma cristaleira dentro de um palacete, né? Que muitas vezes vários corpos de determinadas cores, para a gente pensar na pintura também como cor, não puderam entrar, né? Por mais que ele possa fazer a gente pensar em umas outras coisas, essa pintura ela já está aí acontecendo, sempre teve aí acontecendo no mundo, né? Mas aí o seu trabalho permite a gente repensar isso e trazer essas várias referências e reflexões para a conversa, assim. Legal. É bem isso mesmo, Marcelo. Eu acho que tem esse entendimento inclusivo, né? De incluir narrativas, né? Incluir outras narrativas, né? Por que não se pode entrar no MAN com a bateria da Mangueira, né? Porque hoje em dia eu acho que também não entraria, né? Será que hoje em dia entraria? A gente tem que começar a questionar isso, né? Ou só entraria no dia da abertura? Entendeu? Tem isso, né? Não, vamos deixar entrar. Entra, tira foto da abertura, aí depois cobra, nem sei, mas agora uma é gratuito, né? Mas antigamente era R$10 a entrada. Mas então tem isso também, né? No dia começa a gente tem que perceber essas sutilezas, né? Será que já está permitido? Só para fazer uma cena, né? Ou seja, uma imagem virtualizada, né? Que aquilo que é um espaço inclusivo ou de fato. Exatamente.
começar a pensar essas nossas instituições se ainda estão barrando, né, as baterias, né? Às vezes, por custo de R$10 para entrar é uma barreira, né? Ou deslocamento, né? Aqui no Rio de Janeiro, as instituições são muito localizadas no centro da cidade, ou na zona sul, né? Então, a pessoa que mora longe tem que pegar um ônibus 2 horas, então tem todo esse tipo de barreiras, né? Todo esse tipo de proibições. É legal, interessante esse olhar do Marcel para a minha produção, que trazendo essas, desdobrando essas narrativas. Mas é bem isso, é pensar outra história da arte, que a gente pode pensar, uma história da arte nossa, né? Tá, tudo bem, existe a história da arte europeia, a gente tem uma influência, mas existe também, ele falou, né, egípcia, africana, indígena, né? Então, começar a pensar nesses elementos também para fazer a nossa própria história da arte. Bom. Mas... Posso fazer uma pergunta? Claro. Pode. Opa, deixa eu ver. Rafael. E aí, Hugo, oi, Thiago. Olha, eu cheguei mais ou menos meia hora depois. Eu não sei se você falou essa pergunta, respondeu essa pergunta que eu vou perguntar. Mas é sempre bom ouvir você falando, Hugo, que é muito legal. As coisas que você traz, deu para a gente ver aqui um pouquinho assim, a mistura de referências e quase que não são aleatórias, mas como que o seu caminho, sua cabeça vai pelos caminhos mais inesperados, né? E a minha dúvida que eu tenho sobre o que eu estava olhando agora a sua apresentação foi em relação a como é que você se prepara ou como é que você faz para quando você vai fazer uma exposição, por exemplo. Eu vi que cada lugar que você expõe, você age e você prepara para aquele lugar. Eu estou pensando tanto na exposição do MAN, que você fez aquela coletiva e você fez um espaço moderno e como que você agiu naquele espaço grande e a postura que você tomou ali, pensando no espaço do Ingá, né, que é uma outra realidade, um outro espaço, e como é que você se adaptou e como é que você reagiu a esse local e como é que você colocou o seu trabalho, de certa maneira, a negociação, né, do seu trabalho com o espaço. E agora também pensando nessa geladeira. E agora eu estou imaginando que você está fazendo agora durante a pandemia, você passa muito tempo dentro de casa, abre muita geladeira, passa o dia inteiro em casa e aquilo ali começa a reverberar de alguma maneira e você pensar esse tipo de apresentação, digamos assim, né? Ou como mais que você doméstico. relacionar, né? Como é que você pensa isso? Isso está ligado? Não, vou vir mais naturalmente? Como é que é essa relação? O meu entendimento é bem isso. É sempre uma exposição, uma obra de arte, é sempre a negociação com o lugar que ela está, né? Então, a minha produção ela é sempre específica para algum momento, né? Algum espaço, né? Então, eu não tenho, na verdade, eu nem gosto dessa coisa de produção de ateliê, né? Para mim, a exposição vira o ateliê, né? Então eu faço exposição dia tal, aí entra um pouquinho nesse modo que o Thiago falou, né? Trabalho, né? Ofício. Tem exposição dia tal, então faço uma agenda, penso assim, tem que ter tantos trabalhos, eu já vou ocupar aqui, né? E já penso toda a negociação que vai ter com o espaço, então já é tudo pensado para aquele espaço, né? E ao mesmo tempo a produção toda vai, né? Não existe uma separação, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, vai tudo, e a galeria, né, o espaço, a instituição funciona um pouco como um ateliê, né? Ali eu começo a pensar como está funcionando o meu trabalho, né? Então, no meu entendimento, a obra de arte só acontece quando ela está circulando, né? Quando ela está exposta no sistema de arte, no circuito de arte, né? Claro, isso é uma operação conceitual, né? Ela já existe materialmente, mas ela só, para mim, ela só ganha essa transfiguração, né, do lugar comum, né, para citar o Danto, quando está em exposição, está em exibição, né? Por isso que eu fiz provoquei o Thiago para falar, será que se ninguém for ver, se ninguém estiver ali presente olhando, será que ainda é uma obra de arte, né? Será que perde essa relação, né?
ou essa relação só existe quando tem o outro, o observador, né, para se tornar um objeto de arte. Então, eu tenho muito disso, né? Então, e é interessante perceber isso da geladeira, porque também faz sentido, né? É uma coisa doméstica, e a gente está no momento de estar em casa, então esse espaço que eu vou ter negociando não é uma parede branco, mas sim a geladeira, né? Né? Começa a pensar em várias possibilidades, né? Então tem um pouco isso, é sempre pensado para algum lugar, né? Eu não trabalho com a ideia de um espaço neutro, né? Para mim não faz sentido para mim, uma opção, uma escolha que eu penso a minha produção e sempre pensei assim, né? Então é sempre uma produção como se fosse quase um site específico, né? Então, o espaço é esse. Aí eu vou lá, penso, né? Vou criando desenhos, né? Desenhando muito, pensando como preencher o espaço, como cada espaço tem uma determinada tem um determinado tamanho, tem determinadas características, né? Como, né? E daí surge aquele trabalho de batom, né? Da parede. Inicialmente ia ter 1,2 metros. Aí eu comecei a fazer, falei, não, vai ficar muito pequeno. Aí começou a crescer, aí ficou com 2 por 3. Eu falei, não, tá pequeno ainda. Então ele foi se desdobrando ali e aí chegou naquele tamanho. Eu falei, não, vou parar aqui. Acho que tá legal, né? Então é sempre uma negociação com o espaço, com a instituição, né? Porque às vezes não pode fazer, você tem que, não, eu quero fazer isso, não pode, mas eu quero. E aí você tem que negociar termos, se pode, né? Tem que chamar o arquiteto, o pessoal do IFAM, né? Aquele do Capanema que você está falando, né? Eles não queriam que eu amarrasse na coluna, que é protegido pelo IFAM. Então tem toda uma negociação e eu acho que isso é o mais tão interessante quanto depois que o objeto está pronto, né? Que essas relações de negociação com a instituição, com os protagonistas, né? Com o curador, com a galeria, com o arquiteto, com o montador, né? Para você explicar para o montador que tem que ser de certa maneira assim, porque só faz sentido assim, não assado, que ele já está acostumado a pendurar assim, mas você quer assado por causa disso, e aí você explica. Então, tem todos esses tipos de negociações eu acho tão interessante quanto ter o produto já, né, a peça ali já colocada, e depois aguardar também outras negociações que vão ser trazidas por observadores, né, e pela relação ali com o espaço. Entendi. Beleza. Beleza? Beleza pura. Vou agradecer pela conversa, pelo diálogo, agradecer também a todo mundo que participou, pelos comentários aqui no chat. Também quero agradecer a palavra para a Andréia. Hugo, você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer. Só dizer para agradecer a presença de todo mundo, o interesse, agradecer o Thiago pela oportunidade e por todo mundo que comentou e perguntou. Eu acho que é isso. Pode? É maravilha, assim, agradecer muito vocês dois em nome do nosso projeto, né? Lembrando que na quarta que vem vai ter outra dessa reunião, dessa live. Quem quiser participar pode chegar, é no mesmo horário, começaremos às 6. E nesse próximo encontro vai ser comigo, Andréia Falqueto, e com a Marisa Mozakel. Acho que eu acertei. Se não acertei, é o contrário. Mas tudo bem, são pessoas maravilhosas nesse projeto. E lembrando que essa incrível trajetória que a gente está traçando, descobrindo e desbravando aqui, foi possibilitada com os recursos da Lei Aldir Blanc, isso é importante de lembrar, da Secult do Espírito Santo, e que toda essa conversa, essas reflexões vão estar gravadas bonitinhas, disponibilizadas no nosso YouTube, dentro de alguns dias. Então, quem tiver dúvida, quem quiser anotar alguma coisa, é só voltar lá e dar um clique. E é isso, agradecer muito vocês. Um abraço virtual para vocês todos. Obrigada. Até a próxima. Tchau, obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima.